E aí pessoal, tudo bem? Então, vou trazer mais um vídeo para vocês aqui, né? E dessa vez eu vou estar trazendo uma reflexão aí que me veio à mente esses dias, né? Foi uma frase em específico que me veio à mente, mas não sei se eu vou me recordar da frase aqui, mas foi uma reflexão que ficou na minha mente, que é o seguinte, que eu até compartilhei, né, com uma pessoa, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas falam que a voz de Deus será acompanhada de paz, para discernir, né, se é o Espírito Santo ou Satanás, né? Ou seja, quando o Espírito Santo fala com você, né, para discernir ali. Uma das formas que as pessoas usam, né, para discernir é que a voz de Deus vai trazer paz, não vai trazer ansiedade nem nada dessas questões. Ou não é nem ansiedade, mas talvez aflição, sabe? Talvez possam dizer também que não vai trazer tristeza, embora eu ache que eu nunca ouvi eles usando esse termo. Mas no versículo, né, que mostra Jesus ele falando, né, pro jovem rico, nos mostra algo diferente, né? Que a Bíblia fala que ele se entristeceu profundamente e foi embora dali, né? Quando de onde os discípulos de Jesus estavam, né? E eu acho que todos vocês conhecem, eu não sei se tem necessidade de falar aqui essa passagem, mas enfim. E quando aquele homem recebeu aquela palavra de Cristo, né? A Bíblia fala que ele se entristeceu profundamente, sabe? Aí as pessoas podem pensar, não, então foi Cristo que gerou essa tristeza no coração dele, foi a voz de Cristo. Não foi a voz de Cristo que gerou a tristeza, foi a interpretação dele, foi a, a aspereza do seu coração, se é que existe essa palavra, né? A dureza do seu coração, né, o apego aos bens materiais que fez com que ele ouvisse a voz de Cristo de maneira mais áspera, de maneira onde era uma fala, era uma verdade muito dolorosa, a ponto de gerar uma tristeza muito grande no coração dele, entende? É igual Judas, né? A Bíblia fala, é algo que eu acabei lembrando, da tristeza que leva ao arrependimento e da tristeza do mundo que leva à perdição, né? Então, o que o jovem sentiu ali naquele momento não foi uma tristeza de arrependimento, né? De falar, eu realmente acho conveniente eu renunciar aqui. Ele não se arrependeu da avareza, né? Porque ele seguia tudo e tal, mas não se arrependeu da avareza e sentiu uma tristeza mundana. E qual é a tristeza mundana ali? É aquela em que a pessoa sente aquela tristeza pensando que tem que abandonar certas coisas do mundo, e é uma tristeza tão intensa que ela diz, eu não quero, eu não vou fazer isso, e não abandono. Mas com aquele remorso muito grande, sabe? Aquela vontade ao mesmo tempo de seguir o Senhor, mas é como se chegasse no fundo e chegasse a essa conclusão. E foi mais ou menos esse tipo de tristeza, né, que ele sentiu. É aquela tristeza meio que um remorso, uma espécie de aflição que a pessoa sente na alma, né, ficando dividida entre duas coisas e optando por não se arrepender de fato. Mesmo com muita tristeza, mesmo com querendo que o Senhor o perdoe, mas sem o arrepender. Como que o Senhor vai perdoar sem se arrepender, né? É complicado. E foi o que aconteceu com ele e o que eu observo que aconteceu talvez com Judas, né, também. Então é realmente interessante essas questões que vêm à mente, né, porque dependendo do coração, dependendo da inclinação da pessoa, a voz de Cristo, por ser muitas vezes disciplinadora, né, e admoestadora, fará com que a pessoa se sinta mal ao ouvir a verdade. Mas no caso dele, não era que ele não estava preparado para ouvir aquela verdade. Ele estava preparado. Jesus não fala uma verdade com alguém quando a pessoa não está preparada, né? Você vê que o próprio Cristo fala para os discípulos, né? Eu tenho uma verdade para lhes falar, mas vocês agora não podem suportar. Porém, quando eu enviar um Consolador, ele lhes ensinará todas as coisas. Então, Jesus não fala quando a pessoa não está pronta. Até porque também seria jogar pérolas aos porcos, né? Mas no caso do jovem rico, ele estava pronto, né? Ele já tinha um entendimento, mas agiu de forma passional, né? E isso é o que acontece muitas vezes com certos pecados de omissão, né? Optamos não por aquilo que é mais racional, por aquilo que sabemos que é certo, mas sim por aquilo
que sentimos pelas nossas emoções, né? Que muitas vezes envolve a questão do medo, da ansiedade e por aí vai. Então é isso aí, galera. Era essa a reflexão que eu tinha para vocês. Espero que abençoe e tenham isso em mente, sabe?